Olá, meus amigos e amados de meu Pai, que está nos céus, mas também está conosco aqui, com você aí, comigo aqui, com todos nós, em todo o mundo, aguardando, esperando uma decisão pessoal de cada um de nós, do que nós queremos dele. Eu que mais quero nesta vida, que mais desejo, meu sonho é fazer a vontade do meu Pai. Por causa disso que Ele me deu o Espírito Santo, por isso que Ele me deu o Espírito Santo. Só o Espírito Santo faz a gente querer o que Ele quer, mais ninguém. O Espírito Santo não apenas revela para a gente Jesus, faz-nos conhecer Jesus, como também nos revela a sua vontade para as nossas vidas, porque a vontade dele para as nossas vidas é a melhor. A vontade de Deus não é que você seja religioso, não. A vontade dele é que você seja o templo dele, a morada dele, que você seja o altar dele. Em outras palavras, a vontade de Deus é fazer de você uma bênção, para que onde quer que você estiver, ali estará a bênção, ali o Senhor Jesus vai se manifestar na vida das outras pessoas, e então você tornar-se-á uma testemunha viva do Deus vivo, não do Deus morto, do Deus pendurado na cruz, não, mas do Deus vivo, o Deus vivo. Então as pessoas vão ver Deus em você, e é isso que Deus quer. Isso é muito glorioso. É isso que eu quero, que eu mais desejo. E Deus sabe disso. Deus conhece meu coração. Ele sabe que é isso que eu quero. Olha só, é muito forte isso, é muito forte. Olha só o que diz Jesus na sua oração. Na oração sacerdotal, Jesus diz assim, ele diz assim, Pai, e começa assim, Pai, é chegada a hora. Quer dizer que estava chegando a hora naquele momento dele ser preso, julgado, condenado, crucificado, morto, para que então pudesse pagar as nossas culpas, os nossos pecados. Ele morreu para levar os nossos pecados, banir os nossos pecados. Foi para isso que Jesus morreu. Mas ele ressuscitou para quê? Para que nós, uma vez mortos também para os pecados, possamos receber o seu Santo Espírito. E o Espírito Santo fazer de nós instrumentos da sua vontade. Veja o que ele diz aqui na sua oração. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Então, é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer te glorificar para que você venha glorificá-lo. Isso mesmo. É isso mesmo.
Ele quer honrá-lo, para que você venha honrá-lo. E isso só é possível quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Mas o que é que eu preciso fazer, ô bispo, para receber o Espírito Santo? Eu quero, é o que eu mais quero. É mesmo? É isso mesmo? Então por que você não recebeu? Porque você não deu o instrumento que ele vai usar para que o Espírito Santo desça. Você não deu a sua vida para ele. Enquanto a pessoa não der o seu corpo, sua vontade, sua alma, seus desejos, suas cobiças, tudo, enquanto ela não colocar a sua vida como uma oferta viva no altar de Deus, ele não vem. Porque Deus não vai trocar todo o espírito dele, a plenitude do espírito dele, por uma ninharia de 99% da sua vida. Não, tem que ser 100%. Tudo por tudo. É o casamento, é o matrimônio. Olha só, ele na sua oração, isso aqui mostra para você o que ele deseja. Na oração que Jesus faz, lá no versículo 20, capítulo 17, versículo 20 de João, ele diz assim: e não rogo somente por estes que estão aqui comigo, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Hão de crer em mim. Então a palavra de Deus, que tem espírito, que é espírito e verdade, quando ela cai na boa terra, a terra que está fofa, preparada, quando ela cai nessa terra, imediatamente começa o processo dela morrer e começar a dar vida, porque se a semente de trigo caindo na terra não morrer, Jesus disse, não produz frutos. Então, para você receber o Espírito Santo, primeiro você tem que morrer para o mundo. Você tem que morrer para si próprio. Você tem que morrer para os seus entes queridos. Você tem que morrer para tudo e todos. Para que então você venha viver para Jesus. Ele venha viver em você. Ele disse então, presta atenção, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Que coisa maravilhosa. Pela tua palavra hão de crer em mim. É claro que quando a pessoa crê, ela casa, ela faz um matrimônio com Deus. Ela aceita, não aceita, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Não, não é só isso não, porque isso eu fiz muitas vezes. Todas as vezes que o pastor perguntava quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eu estava lá com a mão levantada, eu ficava de pé e entregava ali a minha vida. Mas ali, naquele ambiente religioso, aquele ambiente bom, puro, melodioso, o meu coração se apaixonava, se entregava. Só que lá fora, quando eu saía da igreja, eu tomava de volta quando eu saía da igreja e começava a viver a minha vida do jeito que eu gostava, que eu queria, que eu gostaria. Ora, é isso que acontece muitas vezes. As pessoas, teoricamente, se entregam para Jesus. Teoricamente.
Inclusive, eu fui curado disso, fui curado daquilo. A exemplo dos 9 leprosos entre os 10, só um se converteu, os outros apenas receberam a bênção. Tiveram fé para serem curados, mas não tiveram fé para seguir Jesus. Você teve fé para ser curada, para ser liberta, para acontecer isso, acontecer aquilo. E as bênçãos que você experimentou pela sua fé, o que elas fizeram além disso, de atender a seus caprichos, suas necessidades? Mais nada. Agora, o outro não. O outro, além de ter sido curado, ele voltou para agradecer Jesus. E Jesus perguntou, e os outros 9? Não sei. Mas eu sei uma coisa, eu creio em ti, meu Senhor. Então Jesus disse, levanta-te, porque a tua fé te salvou. Você teve fé não só para ser curado, abençoado, segundo a sua necessidade, mas você teve fé para se entregar 100%. Então, essa fé que te salvou. Essa é a fé que nós temos apregoado. E essa fé, ela vem por conta do Espírito de Deus. É Ele que faz a gente crer. É Ele que opera em nós, tanto querer como realizar. E é uma decisão pessoal. Quando a pessoa realmente se entrega, Deus sabe quando é sincera a entrega, quando é integralmente a sua vida. E sabe quando é apenas meia boca, como muitos casamentos, a maioria dos casamentos hoje em dia é assim, casa hoje já pensando em divorciar amanhã. Porque, se não der certo eu desfaço. É simples. Quer dizer, pensa que um pacto com Deus, uma aliança com Deus, um compromisso com Deus, pode ser levado do jeito que leva-se os compromissos aqui neste mundo. Não, minha amiga, meu amigo, Deus não é homem. Deus não é homem. Não tente tratá-lo como homem, porque ele não é homem. Então, você tem que saber que Deus quer o seu coração, suas vontades, seus sonhos, seus projetos pessoais. Ele quer tudo seu, tudo. Corpo, alma e espírito, 100%. Ele não pode ocupar o seu corpo apenas na parte da alma, ou na parte do corpo, ou na parte do espírito. Ele quer ocupar todo o seu ser. Ele quer fazer de você um instrumento da sua santa vontade. Ele quer fazer de você um altar. Ele quer fazer de você a própria bênção. Ele quer fazer de você a sua morada. Sabe logo o que é isso? Deus quer muito, mas muito para você. E você não pode dar menos do que o seu tudo. É tudo por tudo. Ou tudo ou nada. Por isso que muitas pessoas ficam 20, 30 anos na igreja, orando, cantando, louvando, ofertando, etc, etc. Olha, preste atenção. Nós falamos ontem, vou repetir agora. A maior oferta, a maior e melhor e mais preciosa oferta que alguém pode dar para Deus, todos podem dar. Todos, 100%. A pessoa mais pobre desse mundo, a paupérrima, a pessoa que é mendiga, não tem nada, nem um cachorro vadio do seu lado, tem nada. Mas ela tem algo que Deus quer, é a sua alma, é a sua vida, é o seu desejo, é tudo que ela é. E o que ela é? Nada. Ele quer esse nada, para que ele então venha fazer morada no seu corpo e de você fazer um instrumento, testemunha viva de que ele está vivo. Jesus está vivo.
Como é que Jesus está vivo? Eu não estou vendo. Mas quando você vê a pessoa cheia do Espírito Santo, você vê Jesus. Você pode até sentir o seu perfume, porque você vê paz, você vê a paz. A paz que é invisível, se torna visível para você. Você vê a paz naquela criatura. Você se sente bem com aquela criatura. Por quê? Porque o Espírito de Deus está ali. Ele fez morada em você. Não importa se você é a pessoa mais pobre desse mundo ou a mais rica desse mundo. Ele quer você. Essa é a oferta das ofertas. Aliás, Deus espera que nós sejamos ofertas vivas para Ele 24 horas por dia. Não é só naquele momento em que a pessoa se entrega, não. É para toda a vida. Ele não quer alugar você, não. Ele quer você para Ele. Para que você o tenha também, 100%, a plenitude dele possa estar dentro de você, você tem que dar a plenitude de você, do jeito que você está. Não se preocupe com mais nada, hein? Ocupe-se apenas em dar o que você tem. O que você tem? Nada. Mas eu entrego a minha vida, o meu futuro, os meus sonhos. Foi assim que aconteceu comigo. Eu estava pensando nos meus sonhos, nos meus projetos pessoais. E o Espírito Santo falou: o que adianta, rapaz, você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque tudo vai ficar por aí. Mas a alma não morre. Então, ele disse: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Você crê em Jesus? Agora, neste momento, eu creio. Mas não é crer de meia boca, não. Não é crer, eu acredito em Jesus, eu creio que Ele morreu por mim e tal. É você casar com Ele. Isso mesmo, casar com Ele. Fazer um só com Ele. Porque quem se ajunta com o Senhor é um espírito com Ele. Quando você crê de verdade, conforme Ele manda o figurino, conforme Ele espera, se entrega 100%, porque é assim que acontece quando a pessoa se entrega uma para a outra, não é verdade? 100%. Pelo menos no casamento é assim. Na lua de mel é assim, não é? Então, um se entrega para o outro sem restrição. Não é verdade? Pois bem, e naquele momento que é uma entrega de parte a parte, então vem o prazer, vem o gozo, a alegria, que é contagiante. É isso que acontece quando o Espírito Santo desce. Quando a pessoa crê no Filho dele de corpo, alma e espírito, então o gozo do Espírito Santo, a presença de Deus desce sobre aquela pessoa e ela entra em gozo, em alegria, em prazer, que não se compara a nada que esta porcaria de mundo tem para oferecer. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Aqueles que hão de crer em mim. Não somente peço por estes, rogo por estes, mas por aqueles que pela tua palavra, não pela religião, filosofia, não, é pela tua palavra hão de crer em mim. Para quê? Qual a finalidade disso? Para que todos os que creem nele, obviamente, todos sejam um, como tu, ó Pai,
o és em mim e eu em ti, assim como nós somos um, Pai, Filho e Espírito Santo, que também eles sejam um em nós. Um em nós. Qual a finalidade disso? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quando a pessoa tem essa crença inteligente, racional, em que ela decide na cabeça, não decide no coração, ela decide aqui na cabeça. Eu me entrego 100%. Eu não quero mais a minha vida, eu entrego para o meu Senhor. Eu quero que o Senhor faça de mim o que o Senhor quiser. Usa-me, ainda que seja como um pano de chão, para limpar o chão. Eu quero isso. Eu quero que o Senhor venha fazer morada dentro de mim, para que o teu nome seja levado ao mundo através da minha pessoa, do meu testemunho. Amiga e amigo, esta é a oferta das ofertas. Assim como Deus não regateou para dar o seu filho, ele entregou o seu filho 100%. E ele gemeu para fazer isso. Você vê que Jesus chegou ao ponto de orar 3 vezes consecutivas e falar as mesmas palavras. Pai, passe de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, Jesus sofreu, gemeu. E o Pai, quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade gemeu neste momento, mas a vontade de Deus foi feita. O Pai enviou Jesus justamente para isso, para dar a vida dele por sua vida. Mas se você nega a sua vida para ele, então não pode fazer nada por você, muito menos te dar o Espírito Santo. Claro, lógico. Então é assim, tudo por tudo. Que é o casamento, o matrimônio, o sagrado matrimônio é assim. É tudo de um pelo outro. E assim a gente deixa casa, mãe, pai, famílias, etc, etc, etc. Deixa tudo e se entrega para outra pessoa e tornamos-nos uma só pessoa, um só corpo. E nesse corpo único vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo e fazem morada nele. Amiga e amigo, esse jejum de Daniel vai fazer a diferença na vida de muita gente. Nós estamos orando aqui por todas as nações, não orando apenas pela Igreja Universal do Reino de Deus, não, isso é muito pouco. A Igreja Universal do Reino de Deus é muito pequenininha, muito insignificante, muito pouco para Deus. Ele quer muçulmanos, católicos, espíritas, evangélicos, ele quer budistas, ele quer quem quer que seja ser humano, alma, ele quer almas. Ele quer alma, ele quer a sua alma. E só você tem o direito de dá-la ou não, de aceitar ou não a entrega para ele. Só você, a sua cabeça. Enquanto você ficar nesse meio barro, meio tijolo, sua vida não vai andar para frente de forma nenhuma. Não vai. Porque está faltando essa entrega. Não casou com Deus? Então não tem negócio. Não conte com ele. Pode contar com ele a qualquer hora do dia, da noite, quando você for propriedade exclusiva dele. Para que possa fazer parte da nação santa,
que ele criou neste mundo que ninguém vê, ninguém sabe, mas é uma nação dos filhos de Deus. Aleluia. É a nação dos filhos de Deus. A nação dos filhos de Deus. Jesus disse aqui, que bacana, olha só que legal. Em João também, no capítulo 1, no versículo 12, ele diz assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Uma coisa é ser filho, filha do fulano, beltrano ou cicrano. Outra coisa é ser filha, filho de Deus. Isto é, aos que creem no seu nome. Minha amiga, meu amigo, no dia 24, sem ser este domingo, no outro domingo, estaremos lá no cenáculo, clamando a Deus, para que Ele venha selar, confirmar que Ele aceitou aqueles que se entregaram com o gozo, o glorioso gozo de Deus em você, que é a alegria do Espírito Santo. Então, nesse dia, minha amiga, e o dia que você recebeu o Espírito Santo, nunca mais você será a mesma criatura. Nunca mais. Porque o Espírito Santo vai revelar Jesus para você, vai ensinar você, vai dirigir você, vai guiá-lo. O Espírito Santo vai inspirar você. O Espírito Santo vai abrir as portas para você. Você vai ter os horizontes completamente abertos para você, porque Ele vai te dar olhos espirituais para ver a glória de Deus na sua própria vida. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Que Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Amém.